Olá, tudo bem? Boa. Não é boa tarde, né? Boa onde vocês estiverem, o que vocês estiverem fazendo, né? No momento que vocês estiverem. Estamos aqui na terceira edição do Edcast, né? Que é um podcast que eu estou levando à frente, conduzindo, para a gente discutir, evidentemente, questões de inteligência artificial, mas tudo que envolve regulação digital. Né? É o terceiro episódio gravado, não sei, talvez seja o segundo episódio do ponto de vista do que a gente vai entregar. E hoje a gente está com... o primeiro episódio já veio forte com a Dora Kaufmann, e hoje com o André Galtieri, que é eticista em inteligência artificial e advogado com doutorado pela PUC-SP e mestrado pela USP em filosofia do direito. Né? Então, um filósofo do direito e agora da inteligência artificial. Consultor em implementação ética e responsável de IA. Ele também leciona na Technoethics, né, que eu recomendo a todos pelo conteúdo, né? Escola que fundou e em cursos para pós-graduação. Autor de publicações sobre ética, governança e regulação de IA. Coordena o grupo de pesquisa Ethics for AI do IDP e da Universidade Mackenzie e é membro da For Humanity, Comunidade Internacional para a Confiabilidade da IA. E eu falei que eu ia dar um apelido para isso tudo para ele, eu avisei, né? E eu falar que ele hoje é um dos principais arquitetos da IA responsável no Brasil, por tudo que ele tem feito, por tudo que ele tem divulgado. Admiro muito o seu trabalho, André, e é um prazer ter você aqui. Gustavo, o prazer é meu estar aqui conversando com você. Assim, obrigado pelas palavras gentis. E dizer que, enfim, a primeira edição do seu podcast foi com a Dora Kaufmann, né? Então, a responsabilidade danada dar sequência aqui, porque a Dora é uma referência para todo mundo que se interessa por IA no Brasil. E bom, estou muito feliz aqui de conversar com você sobre esses assuntos, sobre ética, direito, IA, e tem tanta coisa interessante e fascinante para a gente falar, né? Bastante, né? E eu vou até fazer, aproveitando, a gente terminou o podcast da Dora, que foi ótimo, e eu vou sempre agradecer a Dora pela generosidade de ter feito o primeiro episódio, né? Como você falou, é uma referência, é a referência. Eu até brinquei com ela dizendo que o Danilo Doneda era o pai da proteção de dados no Brasil, a Dora é a mãe da regulação em inteligência artificial e das questões sociais em inteligência artificial, né? E no episódio da Dora, a gente terminou com risco existencial. E aí eu estou te propondo para a gente começar a tirar ele da frente, né? Até para ter concatenar, né? O espectador ele vai ouvir o que a Dora falou e a gente vai se der o loop lá de seguir um no outro, você já começa com o risco existencial, que foi pegando o que a Dora falou. Vamos falar de risco existencial. Vamos. A IA traz riscos, lógico, os éticos, tudo bem e tal, mas os riscos de existência ou de dano grave, e aí eu acho que a gente pode talvez entrar nisso, né? E toda a semelhança que se coloca em relação a comparar com o armamento nuclear por ser uma tecnologia poderosa, né? Que pode gerar algum tipo de dano importante, né? Inclusive se separando regulação numa regulação que uma é de guardrails, que é a IA responsável, né, em termos do dia a dia, etc., das questões éticas, e a outra é de contenção, né, e aí que são medidas de, por exemplo, de cadeia logística, de você não distribuir a tecnologia, ou de você não ter open source, de você restringir a tecnologia. Qual o fundamento para isso, considerando o que você conhece da tecnologia, dos potenciais, não só da tecnologia no seu formato hoje, mas também projetando a tecnologia para a próxima década ou 2 décadas, o quanto a gente tem que, de fato, tomar cuidado com isso. Bom, eu acho que a gente pode começar para pensar sobre isso
fazer uma pequena retrospectiva desde o ano passado, porque ano passado teve duas declarações sobre riscos existenciais da IA, né, que fizeram muito barulho aí, né? Uma delas é do Future of Life Institute, né? Que até o Elon Musk também assinou, e depois vem uma outra, né? Falando sobre o risco existencial, né? Então, risco existencial para a humanidade, né? Isso representaria, portanto, esse tipo de risco, a gente costuma dizer que é um risco de extinção da raça humana, né? Eu tenho um pouco de cuidado para falar disso, porque eu não gosto quando tratam a tecnologia, tratam essas questões de IA de um modo muito sensacionalista, como de vez em quando a gente vê em reportagens, né? Então, as primeiras vezes que a IA começou a ser um assunto popular, né? Como que ela começou a ser tratada? Você lembra logo ali da Rebelião das Máquinas, né? Aqueles filmes de ficção científica, etc., né? Porque isso chama a atenção das pessoas. E também vai para o lado do Golem, né? Da máquina do Frankenstein. Está muito na imaginação, no imaginário, né? Principalmente ocidental. Inclusive, eu estava vendo... Esqueci, você vai saber o nome. O Mark, de Oxford, se não me engano, é Mark Cottenberg. Koeckelberg. Né? Ele, no livro dele, ele foi a passagem que mais me marcou no livro dele, foi ele falando da diferença do tratamento que o Ocidente dá para as máquinas, e que é um tratamento que deriva de Frankenstein, de Golem, etc., para o tratamento que os japoneses, os orientais, dão para as máquinas, que é um tratamento muito mais amigável. Os robôs são todos bonitinhos, são servidores, estão aí para servir a gente, né? Eu acho que isso tem peso nessa discussão. Sim. É lógico, dentro desse sensacionalismo que você fala. Agora, como você é um grande especialista, você consegue tirar isso da frente. Sim. Aí a pergunta é, tirando o sensacionalismo, e com todo esse cuidado que você falou que você gosta de ter, e é fundamental, o que você acha que pode acontecer de ruim? De ruim de verdade. Tá. Então, o risco existencial, né? Eu diria que a gente não tem risco zero, né? Nada na vida. Nada tem risco zero, né? Agora, se as pessoas estiverem preocupadas que a IA vai extinguir a humanidade, eu acho que essa é uma preocupação muito pequena em face de outros riscos que ela traz e que já estão presentes aí no nosso dia a dia, né? Agora, falando de riscos existenciais, e você lembrou bem a analogia com a bomba atômica, sim, né? Tem uma coisa que me preocupa, né? Mas para dar errado, né? Assim, as relações entre os países, entre as grandes potências, né? Teriam que ter um teor muito grande de irracionalidade, né? Não é, portanto, impossível. A gente já teve momentos na história assim, que não deveria ter acontecido determinadas coisas e aconteceram. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial. As pessoas acham que foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite. Não, mas foi um processo que levou aí um mês e resultou numa tragédia. Bom, tem uma coisa na IA que me mete medo, que são os sistemas de armas autônomas letais. Né? Em inglês, a sigla é LAWS, LOS. E isso representa um risco grande. Eu não vou dizer que seja um risco propriamente existencial, né? Mas levado no extremo, talvez, possa ser. Tem até um episódio daquela série Black Mirror, né? Que tem um episódio assim,
né? Tem um robô, uma arma autônoma, né? Que começa a caçar humanos. Enfim, isso é ficção científica. Mas, Agora, desculpa interromper, mas esse nome laws, ele é ruim, né? Porque se você for banir laws, vai ser unlawful laws. Mas eu não sabia que era laws em inglês. Né? E teve o tratamento... Lethal Autonomous Weapon System. Então, mas eu te interrompi aqui, ficou na cabeça. Mas você estava falando assim, você estava falando como é que chama? Armas autônomas. Autônomas, mas no contexto aí de Black Mirror e tal. Isso. Ela age sozinha. E tem uma coisa, né? Que aí eu acho uma diferença importante da IA para a bomba atômica, para a tecnologia atômica, que é o seguinte. O acesso à IA, ele é muito mais fácil. Assim, léguas de distância. Né? Então, você acha que uma contenção, como eu falei... Então, em vez de... porque tem essa dicotomia, né? Regras de responsabilidade, guardrails éticos e a possibilidade de contenção. Você acha, inclusive, que na prática uma contenção, caso você não é perigoso, tanto quanto, você acha que na prática a contenção seria muito difícil também? Contenção por que de meio? De acesso. Por Não. exemplo, regular. Você tem 3 grandes big techs americanas, essas têm acesso e elas não podem distribuir. Não pode ter open source. Não podemos deixar que essa tecnologia seja difundida. Né? É nesse sentido da contenção, como você tem contenção de arma nuclear. Eu acho que é importante haver uma contenção. Essa contenção, ela, por exemplo, tem propostas de tratados internacionais para limitar esse desenvolvimento. Né? Agora, os grandes players não são favoráveis. Então, China, Rússia, Estados Unidos não são favoráveis a um tratado. Mas já há conversas entre Estados Unidos e China, né, no desenvolvimento para limitar, para tentar um acordo no desenvolvimento de armas desse tipo. Agora, o que assusta, se a gente for pegar pelo risco, pelo lado negativo, o que assusta nesse caso? É que a IA é uma tecnologia, como eu disse, de muito mais fácil acesso. Para desenvolver uma bomba atômica, você precisa de um dinheiro danado, você precisa de uma equipe de cientistas enorme. Não é qualquer país que tem uma bomba atômica. Agora, o tipo de tecnologia que é a IA permite que, por exemplo, um pequeno grupo terrorista né, pegue drones que também são de fácil acesso, são baratos. A gente está vendo na guerra da Ucrânia e Rússia aí, né, drones baratos, e pegue esses drones e programe esses drones para fazer enxame, para atacar com enxame. Isso é um risco que me assusta. Tem um filme que eu sempre gosto de citar quando eu falo disso, é um curta-metragem, um pequeno filme, que chama, acho que Slaughterbots, acho que é isso. Que é desenvolvido com consultoria lá do Stuart Russell, que tem aquele livro famoso sobre IA, né? E pinta um cenário assim, um ataque de enxame de drones. Né? Então, esse é um risco, assim, importante. Não chega a ser existencial. Né? Pode ser... a gente pode ter um ataque terrorista. Muito letal. Por exemplo. Exato. Né? Eu tenho um site que eu gosto muito, que se chama Metaculous, que é um site que faz forecasts. Né? Então, as pessoas entram lá e ficam fazendo estimativas de quando determinadas coisas vão acontecer, ou o que vai acontecer. Né? Eu ainda não achei no Metaculous essa proposta, mas eu acho, infelizmente, que no futuro, a gente vai ter um ataque terrorista com alguma tecnologia envolvendo drone, envolvendo IA. Né? Ou seja, de certa forma, acho que a conclusão aí que eu vou tirar, e você me disse sim ou não, é que existencial é um pouco alto demais, mas a letalidade ela é uma realidade possível como instrumento, né, de alta letalidade, e que, de certa forma, se fosse... existencial, a caixa de Pandora já está aberta, não tem como fechar essa caixa de novo.
Essa conclusão, você acha que eu abracei bem o que você está... Acho que sim, você lembrou bem quando você começou a falar desse tema, da lenda do Golem, né? Porque é uma das imagens que podem ser usadas, Frankenstein é outra, para simbolizar o medo que nós, enquanto criadores, temos da criatura que a gente criou, nos substituir, né? Nos matar. Né? Então, esse medo é um medo até antigo na história da humanidade. E existe esse medo em relação a IA? Existe. Né? Agora, para a gente ter algo como risco existencial, a gente estaria falando, na minha opinião, de AGI, que é a inteligência artificial geral. Uma inteligência artificial que consegue fazer tudo o que nós, seres humanos, conseguimos fazer, mas muito melhor. Né? É diferente da IA que a gente tem hoje. Sim. Porque a IA que a gente tem hoje, por exemplo, eu tenho uma IA que faz só diagnóstico de câncer. É só o que ela faz. Sim, né? Ela é estreita. Mas acho que a pergunta do existencial é... Então ela vai passar por isso, porque já que você tocou na AGI... Passa pela AGI. Você vislumbra uma AGI em 20, 30, 40 anos? Então, esse é um assunto, assim, que eu talvez deixasse para quem tem conhecimento técnico para dizer. Né? O que eu posso dizer? Eu posso dizer o seguinte, olha, tem opiniões para todos os gostos. Se for pegar lá aquele Ray Kurzweil, ele tem a previsão, ele escreveu aquele livro A Singularidade Está Próxima, ele tem a previsão de que é 2029. Não, e o próprio Mark, nesse livro que eu mencionei, do Frankenstein, do oriental, do ocidental e tal, ele tem um capítulo lá que ele fala exatamente das correntes. Porque as correntes passam por... Tem consciência, não tem consciência? O que é consciência? A gente nem sabe o que é consciência. Ninguém sabe o que é consciência. Então, eu diria que está... Então, eu acho que eu vou reformular, então. Hoje não há risco existencial, mas não é possível indicar que o risco existencial é uma impossibilidade prática e lógica. Impossibilidade, não. Não. Acho que não existe risco zero. Né? Tanto é que, tem o cara que era cientista-chefe da OpenAI, lá, o Lia, ele tem esse medo, né? Claro, então, fez aquela bagunça toda em tese por causa disso. Saiu, de fato, por discordâncias. A minha opinião pessoal é que eu acho que isso é exagero. A minha opinião pessoal. Agora, eu não tenho conhecimento técnico para dizer o seguinte, olha, eu estimo que vai acontecer ainda esse século. Eu sei que tem várias correntes, como você disse. Né? Tem gente que acha que vai ser 2029. Tem esse próprio site, Metaculus, tem previsões que eles fazem, né? De quando é que vai aparecer um AGI. Né? Tem gente que acha que vai aparecer progressivamente. Você sabe tem gente que acha que é no próximo século. Tem gente que acha que é nunca. Você sabe com a minha visão, e é puramente lógica, eu não sou cientista da computação. Né? Eu leio as coisas, sou bom de fazer ligações e analogias. Na verdade, eu acho que esse é um dos meus principais talentos. E eu li um cara que é o cara do DeepMind, que foi o que venceu lá do AlphaGo e hoje é o chefe do Google. Eu esqueci, Suleiman. Mustafa Suleiman. Tá chamando cara de salame. É Suleiman. Desculpa, Mustafa. E ele, a visão dele, ele é um técnico. Ele acredita na AGI porque ele acha que as várias estreitas vão se unir para fazer uma ampla. E eu acho isso plausível, logicamente. Né? Quer dizer, você vai desenvolvendo as estreitas de uma forma tão tão capaz, tão efetiva e eficiente. E aí você vai montando o quebra-cabeça. Mas se você pensar em biologia, será que nós não somos
resultado de um processo parecido, né? Vários elementos biológicos, vários organismos biológicos. Acho que somos. Somos. Só que o nosso tem milhões de anos para trás. Sim. E o da IA não. Tem um outro cientista da computação também que é chamado um dos Godfathers da IA, né? Que é o Ian LeCun, francês, que é cientista-chefe da Meta. Legal. E ele diz, olha, a IA que a gente tem hoje, ela não tem nem a inteligência dos nossos gatos, nem dos nossos cachorros. Né? A gente está muito distante desse cenário aí de AGI. Né? Eu gosto das opiniões dele. Eu acho que tem duas grandes barreiras, na minha visão, para a gente chegar num estágio como esse. Uma delas você citou, que é a consciência. Se a gente está buscando uma inteligência que ela é uma inteligência como a humana, só que muito melhor, né? Faz parte da inteligência humana isso que a gente chama desse estado, né, que nos caracteriza, que é a consciência. Só que a ciência não sabe explicar por que a gente tem consciência, por que os seres humanos têm consciência, por que, embora nós tenhamos o mesmo hardware, né, o mesmo cérebro, os sentidos e tal, nós temos experiências diferentes do mundo. Isso faz parte da consciência, mas não se consegue explicar essa diferença. Uma limitação é essa. A outra limitação nós somos seres que estamos no mundo. A IA não está no mundo. A IA não tem essa experiência do mundo que a gente tem. Né? De física, inclusive, sim, de sensações, claro, né? De estar junto de outras pessoas. A IA que a gente tem hoje é probabilidade, né? É lógica. Né? Então eu vou mostrar que eu tenho consciência. Eu não vou tentar resumir as conclusões, porque se a gente for tentar resumir, eu vou deixar para o espectador, a partir desse papo. Eu estou achando uma delícia chegar às suas próprias conclusões sobre a AGI, saber que tem essa discussão, né? E chegar às suas próprias conclusões sobre a AGI e os riscos que a gente tem. E aí, voltando aí 5 minutos no nosso papo, você falou do Golem e do medo quase que... Qual seria a palavra atávico. Atávico. Aí é bom ter, cara. Medo atávico de substituição do ser humano por uma máquina, ou por até um outro ser humano, né? A gente tem essa nossa... esse nosso instinto de querer ser útil e ser amado, ser querido, ser importante, né? Isso é humano, né? Demasiadamente humano, às vezes. Então, um dos temas que, quando eu dou treinamento, quando eu converso sobre IA e estou em grupos discutindo o assunto, é evidentemente o risco ocupacional, risco de trabalho, né? Quer dizer, o que a IA vai produzir nas nossas vidas e de coisas boas e ruins em relação a isso, né? Eu acho que eu queria muito ouvir sua opinião sobre esse tema. De início, eu chamaria a atenção para uma coisa que é bem interessante da gente perceber e que não estava muito prevista na narrativa que era nos entregue. Eu, quando era criança, eu via todos aqueles desenhos, né? Hanna-Barbera, né? Flintstones, adorava Flintstones e tal, aqueles desenhos. E tinha Jetsons. Certo. Né? Os Jetsons eram um desenho que eu via muito também. E nos Jetsons tinha lá a robô, né? Rose. Sim. Eu dei até o nome do meu robô aspirador de Rose em homenagem. Boa, achei bacana. Mas a narrativa, né, em relação à tecnologia e à substituição do humano pela tecnologia,
era da substituição do trabalho manual, do trabalho braçal, né? Então, isso desde a antiguidade, desde os gregos, né? Então, o sonho era arrumar alguém para fazer o trabalho duro, o trabalho penoso. Então, olha, eu tenho uma Rose, eu não preciso mais varrer a casa, eu não preciso mais aspirar o tapete, eu não preciso mais cozinhar, ela faz tudo para mim, eu fico lá, né? A IA trouxe uma novidade nisso, a IA que a gente tem hoje, né? Principalmente depois da IA generativa, que né, o trabalho que começou a ser mais afetado e o risco de substituição se apresentar de um modo mais forte é o trabalho intelectual. O que os americanos chamam de white collar, né? O blue collar, o trabalhador da indústria, o trabalhador mais seguro, braçal. Relativamente, né? Seguro. Então, talvez hoje um garçom esteja mais seguro no trabalho, um cuidador de idosos esteja mais seguro no trabalho do que um contador. Um designer. Né? Do que um tradutor, um designer. Porque a IA tem afetado mais diretamente o trabalho intelectual. Né? Por várias razões, mas também tem uma razão interessante se a gente olhar para o ser humano, que para nós é estranho, mesmo que fosse possível ter um robô para servir, né? Para nós não é muito... Não fica muito bem, né? A gente gosta da imagem humana, né? Nesse tipo de função. Enfim. Então, você tem trabalhos intelectuais com um risco grande de substituição pela IA. Seria substituição, sim, pura e simplesmente, ou seria uma colaboração, né? Tem gente que defende isso. Na verdade, não é substituição, é mais colaboração, né? Tem gente que vai dizer, olha, ao mesmo tempo que você tem trabalhos que desaparecem, isso sempre aconteceu na história humana. Tinha lá um trabalho de uma pessoa que despertava, servia de despertador. Não tinha energia elétrica, não tinha as pessoas que não tinham despertador pagavam uns centavos lá, o cara chegava e batia na janela para o cara acordar. Esse trabalho acabou, não é necessário mais hoje, né? Agora, o risco de substituição, né? De certa forma, os trabalhos, tem determinados trabalhos que eles somem por causa da evolução da tecnologia. Só que muita gente diz também o seguinte, olha, da mesma forma que tem trabalhos que somem, novos trabalhos aparecem por conta da tecnologia, por conta da IA, né? Então, essa é uma outra vertente, um outro modo de enxergar isso. Tem aqueles mais catastrofistas, por exemplo, o Harari, que é muito conhecido pelo livro dele sobre história, ele tem vários textos apontando esse risco, né? Eu acho que ele carrega um pouco, né? As coisas, nós vamos ser nossos trabalhos vão ser substituídos por IA e nós vamos ficar ele usou uma expressão que sem atividade, temos que entender que a IA está, como é que chama? Se apropriou do nosso sistema operacional, que é a linguagem. Que, portanto, então, a gente não vai servir mais para nada. Eu acho exagerado. Exato. Eu vou mais na linha de uma colaboração. Né? Eu acho que é um modo mais interessante de pensar. Mesmo porque a IA tem as suas limitações. Tal como a gente conhece hoje, né? A gente não sabe daqui a 10 anos, né? Mas ficou muito difícil fazer previsão, assim. Então, eu tenho gostado de pensar em termos de 5 anos. Né? Mas, assim, eu acho mais interessante pensar em termos de colaboração. Justamente por quê? Porque a IA tem as suas limitações. Ela é treinada com dados históricos, né? Então, o aspecto da novidade, da criatividade, quem traz isso? Né? Da visão subjetiva particular, isso é uma coisa muito humana. Né? O que ela pode nos auxiliar?
ela pode auxiliar com um monte de coisa. Nesses trabalhos intelectuais, como trabalho de advogado, como trabalho de contador, como trabalho de jornalista, ela pode nos ajudar muito. Né? Agora, ela abre também uma possibilidade da gente ver as coisas de um outro modo e investir em tarefas que a gente não investia tanto antes, que são as tarefas que são mais propriamente humanas, ou seja, a IA ela abre a possibilidade da gente deixar o que é chato, o que é repetitivo, o que é maçante, para a máquina. Vamos investir na parte da criatividade, de trazer uma visão subjetiva, uma visão interessante, né? De criar, enfim. Porque a gente pensar bem, ela é um papagaio probabilístico muito bem desenvolvido. Né? Então, a criatividade, ela não ganha na criatividade, não tem como, ela depende da gente para criar. Né? Eu estou de acordo com isso. A maneira que eu vejo, assim, é o que você falou, 5 anos já é uma janela ampla para previsão. A maneira que eu vejo ela é um substituto de tarefas, ela não é um substituto de atividades hoje. Né? Se ela vai se tornar um substituto de atividades, a gente tem que ver. Lógico, tem atividades, tem tarefas que já são quase uma atividade. Sim. E aí eu acho que né? Mas eu concordo muito com você que vamos botar ela para fazer o que a gente perderia tempo para fazer, né? E usar o que é diferenciado do humano para a gente gerar mais valor na sociedade, né? Falamos já então desses dois riscos, né? Existencial e ocupacional. Deixa eu só completar sim, claro. um pouquinho do risco ocupacional. Tem um autor que eu sugiro que quem se interessa pelo tema, é bem legal ler esse cara, que ele se chama Ethan Mollick. É um professor da Escola de Negócios Wharton, da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. E ele tem um livro que ele lançou recentemente, né, sobre esse tema da colaboração humano-IA. Né? E ele tem também uma newsletter, ele tem textos que ele escreve com frequência, e textos muito interessantes sobre essa parte. Né? E chamando a atenção para uma tarefa também, que é uma tarefa nossa. Né? Eu escrevi recentemente sobre esse tema, eu também tenho uma newsletter, eu escrevi recentemente sobre esse tema, falando, por exemplo, de sistemas de IA que são usados em escritórios de advocacia nos Estados Unidos. Foram avaliados 2 desses sistemas. E perceberam que eles tinham o melhor alucinava 17% das vezes. Né? Então, mesmo alucinando 17% das vezes, ele pode ser útil? Pode. Agora, o que cabe a nós que executamos a nossa tarefa com o auxílio da IA? É aquele seu amigo meio maluquinho, mas que geralmente fala as coisas certas. Então, você tem que encarar assim. Ele vai soltar um monte de coisa lá, pô. Eu aproveito um monte, lógico, mas tem umas merdas que ele fala. Exato. Né? E aí, qual que é a sua função? A sua função é estar olhando ali, né? O humano no loop, né? Supervisionando ali, né? E fala, olha, isso aqui tá, beleza, isso aqui tem problema. A pessoa não pode ser preguiçosa ao utilizar as ferramentas. Então, o que eu acho interessante da gente perceber e da gente pensar em como é que a gente deve se relacionar com IA a partir de agora, né? No mundo do trabalho. Não use a IA como um oráculo. Né? Então, a gente não é simplesmente perguntar, fazer um prompt simples, olha, me entregue um texto sobre X. Não vai sair uma coisa tão boa quanto você trabalhar mais num prompt. É um prompt mais detalhado. E aí, o que for criado, o que vier de output, de saída,
poxa, você precisa ler, né? Você precisa ler, você precisa ver se tem, se faz sentido, você precisa editar, né? Você não pode ser preguiçoso. Ótimo que você foi para esse caminho, porque ele já me levaria para a gente falar de IA responsável, efetivamente, porque isso é uma parte fundamental de IA responsável, letramento, Claro. né, AI literacy e tal. Mas eu quero fazer só um desviozinho antes e depois a gente volta para essa questão. Vou até botar aqui, ó, não seja preguiçoso. E aí a gente faz o gancho com IA responsável. Agora, você acha que a tecnologia hoje impede que sejamos preguiçosos e que, com o tempo, ela nos permitirá ser mais preguiçosos? E por que eu estou colocando isso dessa forma? Estou colocando em relação... Você usou uma expressão aí, e a gente estava discutindo antes da gente começar a gravação, do quanto as pessoas não têm noção de que a IA está na sua infância, né? E eu acho que isso é fundamental que as pessoas entendam, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, de que é uma tecnologia infante, né? Para depois a gente falar de IA responsável. Se a gente for pensar quando nasce o termo inteligência artificial, ele nasce em 1956, né? As discussões sobre o tema são anteriores, né? Mas como a expressão que é tradicionalmente usada é de 56, né? A disciplina, como uma disciplina de estudo, ela é recente, ela é uma mistura de uma série de coisas, né? Tanto de filosofia quanto de ciência da computação, quanto de ciência cognitiva, tem um monte de coisa, né? Então, de fato, é uma tecnologia que está na sua infância, sim, né? Tem pouco tempo. E você vê, uma das coisas que é fascinante, né? Embora ela esteja na sua infância, ela já mostra um poder enorme, né? O que a gente pode vislumbrar no futuro para ela? Tem gente, né, que defende que isso vai, enfim, revolucionar a humanidade, né? Transformar a humanidade, mudar a humanidade para sempre. Então, de fato, é uma tecnologia muito poderosa e é difícil pensar, inclusive, em todas as potencialidades dela, né? Mas você falou da infância da IA e daí da IA responsável. Isso. Exato. Assim, primeiro, de novo, é uma questão que eu vejo na minha experiência do dia a dia, né? As pessoas não têm noção. Eu costumo até fazer uma imagem para elas, que elas têm que imaginar a IA hoje mais ou menos no mesmo nível que o browser da AOL estava na década de 90 com o modem todo pixelado e a gente já nem pensava em e-commerce ainda. Mais ou menos, eu acho que a analogia de onde a gente está com a IA, né? E isso é importante para as pessoas entenderem que tem todo um trabalho não só na tecnologia que vai desenvolver, como no que você está dedicando o seu tempo, sua vida, seu trabalho, que é a IA responsável, né? O crescimento está para os dois lados. Esse professor que eu citei, o Ethan Mollick, ele propõe 4 princípios que a gente deve ter em mente ao colaborar com a IA no nosso trabalho. E o último princípio, ele diz mais ou menos o seguinte, que a gente tem que ter em mente que a IA que nós utilizamos hoje é a pior IA que nós vamos conhecer. Né? Muito bom. Então, e veja, quem mexe com o ChatGPT, por exemplo, né? Existe uma diferença enorme do ChatGPT 3.5 para essa versão, o GPT-4, o GPT-4o. Eu mexo com ela e de vez em quando... Agora começou a acontecer o seguinte, eu abro no meu ChatGPT, né? Eu abro o meu ChatGPT, ele já vai, por padrão, por default, para o 3.5.
Não sei por que começou a acontecer isso, né? Aliás, OpenAI. Bom, e aí, eu já sei, de tanto mexer, eu já sei quando é o 3.5 me respondendo. Eu bato o olho, porque às vezes a gente não percebe, né? Tem um númerozinho ali, né? E eu comecei a ler e falei assim, gente, mas tá pior essa resposta aqui. Aí eu olho um pouquinho mais para cima, é o 3.5, né? Não é o 4. E aí mudo. Então, você tem em mente que a IA que nós utilizamos hoje, a pior IA que nós vamos utilizar, tem a ver com esse aspecto que você está falando da infância, né? Da tecnologia. Só que está desenvolvendo muito rápido, né? Interessante isso. Tem gente que vai dizer, olha, vai ter uma estagnação aí, né? Vai ter um inverno, um outro inverno. Eu até te digo quanto ela está se desenvolvendo. Ano passado ela se desenvolveu a uma velocidade de 53 bilhões de dólares, né? Que foram os investimentos em ar. Quer dizer, não tem, o dinheiro vem, as pessoas estão lá, são bem pagas, vão trabalhar, desenvolvem e está muito rápido mesmo, né? Vamos. Eu te chamei com toda a justiça de um dos principais arquitetos da IA responsável no Brasil. A bondade sua. Não, se tirarem esse apelido, eu vou reclamar. Né? Se tirarem essa alcunha. Né? O que é essa tal de IA responsável? O que é IA responsável? Bom, os nomes, né? Olha só, também uma coisa interessante dessa ciência, né? Dessa disciplina, desse ramo de estudo, é que os termos, eles são muito recentes. Então, às vezes, a gente tem várias palavras que são utilizadas para se referir a uma mesma coisa, né? Nessa linha aí, a gente fala em responsible AI, né? Ethical AI, IA digna de confiança, né? Como a União Europeia, Trustworthy AI, como a União Europeia usou, né? Então a gente vai encontrar, na verdade, várias expressões que são utilizadas para se referir a esse, vamos dizer, um conjunto de cuidados, de salvaguardas, né? Que tem que ser colocadas no desenvolvimento e na implementação da inteligência artificial, né? Para diminuir os riscos que ela apresenta, né? E para garantir que os resultados dela sejam os mais benéficos possíveis para as pessoas e para a sociedade. Né? Então, a gente estava no início falando de riscos, existem riscos muito mais palpáveis que a inteligência artificial apresenta para nós, né? Risco, por exemplo, de manipulação de pessoas vulneráveis. A gente tem um tanto de chatbots de relacionamento sendo já oferecidos, e isso pega pessoas que às vezes estão vulneráveis. E essas pessoas, elas podem ter um prejuízo para a saúde mental delas, né? Por outro lado, tem também estudos que dizem, olha, isso pode ser bom para a saúde mental das pessoas. E aí que é interessante, que é fascinante a tecnologia, porque ela é ambígua, né? Mas a IA responsável, a IA ética, ela busca garantir que a IA siga essa trilha, né? Do melhor resultado possível. Siga essa trilha de fazer com que a tecnologia produza algo de bom. Legal. E aí, para a gente mergulhar um pouquinho mais nisso, e eu te chamei de arquiteto, né? Quais são os campos de estudo, as tarefas que um eticista, alguém que está olhando para a irresponsável, ele tem que dominar, o que compõe essa... Vamos chamar de uma ciência. Você diria assim, lógico que você não precisa esgotar, mas elementos que você fala assim, não, isso aqui eu não posso deixar de olhar. Isso aqui, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma coisa que está dentro é AI literacy, né? Ensinar as pessoas a serem letradas. E eu acho que isso é um elemento. Quais outros elementos estariam aí ao lado do letramento
das pessoas, do treinamento delas no uso de IA, para a gente ter uma IA responsável num nível bacana. Então, o treinamento é uma das estratégias que fazem parte, uma das preocupações que estão dentro da governança de IA. Né? Então, o treinamento é uma preocupação importante. Por quê? Porque a gente precisa educar as pessoas para saberem manejar a tecnologia de uma maneira adequada. Né? E isso leva à construção de algo que a gente pode chamar de uma cultura ética de IA numa organização. O eticista é fundamental nisso, porque ele é capaz de dar esse treinamento. Né? Existem preocupações em termos de... Se a gente for pensar em como essa história começa sempre com princípios. Né? A gente do direito sabe muito bem. Então, o eticista ele precisa conhecer os princípios éticos de IA. Óbvio. Né? Tem um monte. Agora, os princípios por si só, eles não adiantam, porque eles são normas abstratas. Né? A IA tem que ser justa, a IA tem que respeitar a autonomia das pessoas, né? A IA tem que ser explicável, a IA tem que fazer o bem. Todos os princípios. O que falar isso vai tornar a IA melhor na prática? Só falar não vai. Né? Então, você precisa adotar metodologias, né, muito concretas para concretizar esses princípios dentro das organizações. E aí existem várias dessas metodologias, a gente chama de frameworks. Né? Então, existe lá da OCDE, existe da União Europeia, existe da AICO, que é a Autoridade Britânica de Proteção de Dados, e por aí vai. Né? Então, o eticista ele é importante tanto para lidar com o conteúdo dessa IA responsável, IA ética, e aí o conteúdo é o quê? Né? São esses princípios, são essas normas, essas regras, né? De códigos de boas práticas, a regulação quando vier, né? Porque você precisa lidar com esse conteúdo, e lidar com esse conteúdo é contextual. Exige uma visão muito aguçada que seja capaz de perceber os contextos. É algo muito similar à discussão que, dentro do direito, a gente faz sobre a justiça. Né? A gente sabe bem que não tem uma resposta que sirva para todas as circunstâncias. Aqui é a mesma coisa. Então, o eticista ele é importante, por exemplo, para auxiliar na tomada de decisão em relação a princípios, os chamados trade-offs, né? Que são conflitos entre princípios. Por exemplo, eu tenho um princípio importante dentro da IA que é a explicabilidade. As decisões elas precisam ser explicadas para os usuários. Né? Só que eu tenho outros princípios, como, por exemplo, a acurácia. As decisões do sistema de IA, elas precisam ser precisas, né? O máximo possível. Mas tem determinadas circunstâncias, tem determinadas situações em que eu me vejo diante de um dilema. Eu devo privilegiar a explicabilidade ou devo privilegiar a acurácia? Ou eu devo privilegiar a acurácia ou eu devo privilegiar a privacidade? Porque os princípios, eles muitas vezes entram em conflitos entre si. Né? Se eu buscar mais acurácia, eu vou, em termos de sistema de inteligência artificial, eu vou estar buscando mais dados. E aí, buscando mais dados, eu ameaço um outro valor, que é o valor da privacidade, por exemplo. Né? Como lidar com isso? Né? Como escolher? Né? Em determinado contexto, eu posso privilegiar um princípio. Em outro contexto, eu posso privilegiar um outro princípio diferente. Então, o eticista é alguém que tem essa visão, né? De saber trabalhar com valores. E por último, só para arrematar esse ponto, não só o conteúdo
né, aquilo que a gente chama de uma governança de IA, que são esses princípios que eu falei, mais a estrutura. E aí vamos organizar quais são os cargos, quais são as funções dentro dessa organização aqui e quais são as responsabilidades deles em matéria de governança de IA. Né? E aí estruturar isso também. Tá, então, olha só os elementos que a gente já tem de uma IA responsável, né? Ou de uma busca por uma IA responsável. A gente tem o treinamento / letramento, né? Que está dentro dos elementos de governança, né? Uhum. Tem um eticista lá e o responsável, que você mesmo mencionou que pode vir a ser o nosso segundo encarregado. Né? Que efetivamente implementar os princípios e estabelecer que eles, a depender do contexto, terão hierarquias e deverão ser acionados de modo X ou Z, né? Y ou Z. Né? Então a gente falou de... E aí você falou de governança da governança, né? Quer dizer, como que a governança de IA olha para cargos e funções numa organização e estabelece suas responsabilidades em relação à tecnologia. Tem mais algum elemento que você acha que na hora que alguém o meu objetivo para o espectador é alguém que esteja lá hoje como um DPO. Ele, pô, qual o meu kit de sobrevivência aqui? Né? Quer dizer, que eu já faço? Eu faço um decálogo com princípios? Eu já mapeio as IAs, os sistemas inteligentes que eu tenho? Eu já faço uma governança? Preparo alguns relatórios, um sistema para fazer relatório de risco? Qual é o seu kit, survival kit, André Gualtieri, para alguém que está já numa situação? Porque a maneira que eu vejo, as organizações, lógico que cada uma tem a sua realidade, seu momento e tal, mas eu sinto que a gente está naquele momento de transição, sabe? Que ninguém vai pagar um projetão de governança de IA full-blown, porque ainda não tem essa necessidade, ela não foi percebida. Mas você também não pode deixar o bicho solto. Né? E aí, o que eu estou querendo montar com você é a arte do possível mínima que dá para fazer em casa. Ótima pergunta essa, Gustavo. Só complementar, antes de passar para ela, só complementar o que eu estava dizendo anteriormente, só acrescentar uma coisa, né, que eu não poderia deixar de falar, claro, que é o comitê de ética. Né? Então, esses frameworks de governança de inteligência artificial, eles invariavelmente mencionam a necessidade de órgãos dentro das organizações e que sempre é mencionado e que não pode deixar de ter é um comitê de ética. Né? E o comitê de ética ele vai ajudar, por exemplo, os CEOs, as pessoas que têm responsabilidade decisória dentro de uma organização, a tomar decisões. Então, esse é um ponto também interessante da atividade de um eticista. Agora, passando para o toolkit, tem um autor também que eu sempre recomendo também que as pessoas procurem, que é o Reed Blackman. Né? O Reed Blackman traz coisas também bastante interessantes. O livro dele foi traduzido recentemente para o português, né? Com o nome de, acho que, Máquinas Éticas. E o Reed é R-E-I-D. Isso. Blackman, isso. E ele, né, costuma chamar... Bom, o que eu acho que seria o pontapé inicial? Né? Me perguntou, qual que seria o pontapé inicial e aí depois o que mais que a gente tem? Né? Eu acho que o pontapé inicial dessa governança de IA os nomes variam, né? Então, o Reed Blackman usa o nome de Ethical Statement. Né? Então, uma declaração ética, uma declaração de princípios éticos. Bom, você pode adotar aí nomes diferentes, né? Mas o que é o documento?
é mais ou menos aquilo que... Bom, quando a gente faz aquele exercício de pensar... vamos pensar a sua empresa, né? Qual que é a missão dela? Né? É mais ou menos esse exercício. Então, eu tenho aqui a minha organização e aí eu penso, né? Olha, quais são os meus valores, os meus princípios da minha organização em relação à inteligência artificial? Mas aí você pode me perguntar, mas não tem uma lista, né? Tem uma lista, mas você não vai querer colocar lá todos os 50, 60 princípios, né? Ou seja, essa declaração de princípios éticos, essa declaração ética de IA, ela é um exercício da empresa de refletir sobre quais são os princípios éticos que são mais importantes na atividade que ela realiza com o uso de IA. Né? E aí, os princípios vão variar de organização para organização. Tá. Né? Esse é o pontapé inicial. Seguindo no Toolkit, vamos lá. Esse é o primeiro... E assim, a gente está com uma questão de tempo agora. Então, eu vou pedir para você terminar o Toolkit em 2 minutos. Aí, em 5 minutos, a gente vai... Quero você falar sobre PL. Ter você aqui, você não falar sobre PL, seria um desperdício. Né? E depois falar... E acho que só para a gente arrematar como está essa questão de tempo, para quem... Os conselhos do André para quem quer começar essa carreira. O que ele deve fazer, o que ele... Né? Então, para quem nos assiste e quer começar a trabalhar como eticista e tal, navegar por esse caminho, os conselhos. Então, Toolkit, Ethical Statement, passinho 1. Vamos dar mais uns 2 ou 3 aí. Uns 2 para o Toolkit. Então, você precisa mapear. Você também precisa mapear. É o roupa da IA. Muito certo? Similar. Quais são os usos que eu faço de IA dentro aqui da minha organização? Beleza. Quais são os problemas? Né? Tá. Aí depois eu posso fazer uma análise de risco. Né? Então, olha... Relatório. Olha... quais são os usos de IA? São esse, esse e esse. Né? Quais são os riscos aqui? É risco alto? É risco médio? É risco baixo? Então, eu faço também uma análise de risco. Depois eu posso pensar numa gestão desses riscos. Né? Maravilha. É uma estratégia similar ao que a gente vê, por exemplo, na proteção de dados e em outras áreas. Quem já teve... Inclusive, você acha aí, fazendo um gancho nisso, você acha que é eficiente ter o mesmo encarregado para as duas coisas, ou você vê algum tipo de limitação ética, fora a questão de uso massivo de dados pessoais? Você acha que na organização média, sem ser uma big tech e tal, numa organização média, você entende que é possível que um DPO seja o encarregado para IA? Você não vê nenhuma, pelo menos teoricamente, algum tipo de conflito de interesse? Bom, ótima pergunta essa. Deixa eu pensar agora que... Pode pensar. A gente gasta 1 minuto da próxima para você pensar. Mas eu acho, assim, eu acho que pode ser que as coisas caminhem para isso. Mais por uma necessidade de ordem prática do que seria ideal. Do que seria ideal. Só porque não existe, só porque os fundos das empresas não são ilimitados. Do que seria ideal. Agora, eu acho que uma pessoa ela conseguiria reunir, a gente conseguiria reunir numa pessoa as qualidades necessárias para isso? Eu acho que conseguiria, mas você precisa de formação. Claro. Boa. E veja, a IA, ela traz questões, eu acho que mais amplas e mais complexas do que a proteção de dados traz. Então... não há dúvida. Isso daí justificaria você estabelecer um cargo
separado, né? Fora a questão que você lembrou bem do conflito de interesse, que a gente teria que avaliar, sim, porque tem um cara responsável por governança de dados e um outro pode conflitar. Tá. Né? Bacana. Pensou rápido, como já vi que é a sua característica, uma das suas características, uma das suas qualidades. Vamos falar de política pública rapidinho, porque a gente realmente... eu caí numa armadilha aqui. É tão interessante a conversa com você que eu não controlei tão bem. Política pública. Approaches americanos, approach americano, europeu e asiático. Comentários breves. Tá. Bom, a China é um mundo à parte, né? Ela é uma realidade à parte. Eu não acho que nós aqui deveríamos olhar tanto para ela. Né? Ela foi pioneira em um monte de coisa. Em matéria, inclusive, de governança de IA generativa. Mas a gente tem a Europa e tem os Estados Unidos. A Europa com uma legislação muito extensa, muito robusta. E que você acha, a crítica que eu tenho ouvido principal, né, é que ela tenta exaurir um tema que não necessariamente é passível de ser exaurido, principalmente no momento que a gente está. Você compactua com essa crítica? Então, a gente tem esse modelo europeu e a gente tem esse modelo americano. O modelo americano eu acho mais dinâmico, né? E nesse ponto de pensar que, bom, a gente está diante de uma tecnologia que desenvolve muito rápido, né? Um modelo mais dinâmico provavelmente lida melhor com isso. Agora, isso pode ser feito no contexto europeu também, por meio de autoridades, por meio de agências, enfim. Mas o projeto, que não é mais projeto, a lei europeia, ela realmente ela traz um conjunto grande de coisas, né? Que precisam ser implementadas, né? E aí tem aquele grande dilema da inovação versus regulação, né? O modelo americano, os americanos tradicionalmente, eles são menos, eles gostam menos dessa regulação que a gente viu na Europa, né? Por várias razões culturais, e as Big Techs são de lá. Agora, nós aqui no Brasil, a grande questão... Eu ia perguntar da nossa jabuticaba, quer dizer... então... que você... Assim, primeiro, se você acha válido um comentário que tem sido feito de que somos mega usuários, no sentido da população, quantos somos hoje? 220, 240? Não lembro. Não, 200 e... Menos de 210, já caiu. Já caiu? Tá. 210, mas é um mercado de usuários significativo. Potenciais, né? Lógico que não são todos, mas... e que a gente é um grande usuário e é um produtor pífio, né? Você acha que isso deve influenciar de alguma forma o projeto legislativo e você acha que isso está sendo bem feito pelo PL 2338? Eu acho que isso deve influenciar, né? Nós, como você disse, nós somos consumidores da tecnologia, nós não desenvolvemos, e eu tenho a impressão de que a gente já perdeu essa corrida, né? E se a gente perdeu, olha que bacana, desculpa, eu tive que cortar, porque se a gente já perdeu, o que é melhor a gente fazer? Então, eu acho que, como nós somos consumidores, tem uma preocupação grande e justificável com a proteção dos direitos fundamentais dos usuários. E isso justifica a gente seguir coisas importantes que foram estabelecidas pela lei europeia, né? Assessment de direitos fundamentais, avaliação de impacto, isso está presente na lei,
Uhum. Agora, eu acho que o PL ele poderia trazer mais coisas no sentido de fomento ao desenvolvimento da IA no Brasil, fomento à inovação. Você sabe onde eu acho que a gente não perdeu? E é isso, e desculpa que você está aí nessa linha, é uma coisa que me é cara. Eu acho que a gente não perdeu nas nossas áreas de vocação. Então, eu acho que a gente pode ser melhor que o mundo todo em criar IA para o agronegócio, por exemplo. Né? E a gente nichar, a gente entender que a gente não vai ganhar. Né? O Lula comentou aí, não, temos que ter a IA brasileira. Teve aí um comentário 2, 3 semanas atrás. Tá bom, que seja a IA brasileira. Mas ela tem que ser uma IA que lide e que parta das nossas competências, dos nossos diferenciais, para a gente poder fazer frente. Senão a gente não é competitivo. Eu tenho um olhar nesse caminho. Você está falando que falta mais fomento. Você acha que o que eu estou dizendo faz sentido de ser um fomento dirigido? Acho que se a gente olhar para as nossas virtudes econômicas, eu acho que faz sentido, porque a gente não vai conseguir abraçar o mundo. Né? A Europa está submetida às Big Techs. Né? A Europa tem uma grande briga com as Big Techs aí, já antiga, antes mesmo do AI Act. Né? Toda a legislação que a Europa trouxe, não só o AI Act, Digital Services Act, etc., para lidar com essa questão. Né? Então, eu acho que... Só que a gente tem um déficit muito grande no Brasil, né? Já conhecido, né? O déficit educacional, o déficit de formação. Né? Eu acho que associado a coisas que a gente tem na legislação, a gente precisava caminhar com uma estratégia, né? Uma estratégia nacional que está lenta, né? Tá, entendi. Posso dizer que a falta disso é o que você menos gostou no PL? Pode. Tá. E o que você mais gostou? Eu gostei eu gostei de uma coisa que com o substitutivo apareceu mais fortemente, né? De reconhecer que as agências, as entidades setoriais têm um papel importante na governança, e que essa governança ela só pode ser feita de modo setorial, porque o Bacen sabe melhor do seu setor, a Anvisa sabe melhor do seu setor, e daí por diante. Então, eu acho que o substitutivo, fora... Acertou nisso. Acertou. Fora... Mas me pareceu ali que a dinâmica, e aí não sei se você concorda com isso, a dinâmica para isso dar certo também vai ser muito delicada. Assim, teoricamente, me parece bacana. Colaborativo, tarará. Mas isso na prática você acha que é tão fácil assim de conseguir? Não. Acho que não. Mas esse, em parte, é um problema também que a gente tem com a AI Act. Na verdade, esse PL é só o pontapé inicial também. Né? É só o pontapé inicial também, porque a gente vai precisar estruturar esse sistema, né, de regulação e governança de IA, né, que é o que o PL chama de CIA. E a gente vai precisar estruturar as competências de cada órgão setorial, entidade, agência governamental e por aí vai. Né? Bacana. André, a gente não podia, encerrar esse podcast sem ouvir de você. Quer dizer, o podcast ele tem, acho que eu já estou super satisfeito, a gente cumpriu nossa missão hoje, de difundir informação de qualidade sobre o tema. Fantástico. Mas tem um lado que também é de fomentar educação, informação das pessoas. Né? Hoje, um podcast, YouTube e tal, são ferramentas muito poderosas nesse sentido. Né? Então, para a turma que quer começar,
Seja o DPO que está coçando a cabeça e falando assim, pô, se eu não fizer, alguém vai fazer, é melhor fazer. Tô super interessado, tô curioso. Assim como eu fui curioso com proteção de dados, todos os DPOs né, que eu conheço são pessoas curiosas por natureza, porque para ter entrado no negócio novo, né, a curiosidade é um elemento muito forte nos DPOs, na minha opinião. Então, seja o DPO, seja o filósofo que está lá, que é o seu calouro, vamos colocar assim, seja o profissional do direito que nunca fez nada disso. Recomendações do André Galtieri para entrar nessa área e ir bem. Bom, o primeiro aspecto, eu acho que, pensando no porquê das coisas, né? Por que você gostaria de entrar numa área como essa? Né? Eu posso dizer o que me moveu. Né? Então, eu sou fascinado por essa ambiguidade que a tecnologia tem, que a IA tem. Né? Eu sou leitor de filosofia desde adolescente e a primeira vez que eu li os Pensamentos de Pascal, né, tem um trecho lá que é a grandeza do homem seguido da miséria do homem. Essa ambiguidade. Essa ambiguidade que está presente no homem, está presente nas coisas que ele faz, nas coisas que ele produz. E a IA. Né? É um exemplo de... Você é o típico cara que gosta de caramelo com flor de sal. Bom. Tem até um sorvete com esse sabor, né? Você deve gostar desse troço. Agridoce, são coisas boas para você. Mas eu acho que a primeira coisa é você pensar no porquê. Né? A segunda coisa, eu acho que você precisa ter uma experiência com a tecnologia, com essa tecnologia, usar mesmo. Né? Se eu estou falando de ChatGPT, preciso ter a experiência do uso, do que eu estou falando, o que ela é capaz de fazer, quais são as limitações dela. Né? Terceiro, eu acho que você precisa estar antenado com o desenvolvimento da tecnologia. Com a tecnologia em si, saber né? como ela funciona. Vamos acompanhar. Né? Além de saber como ela funciona, vamos acompanhar quais são as novidades, o que está aparecendo. Né? E talvez o mais difícil, que é ter uma base teórica boa. Né? Uma base teórica boa nesse tipo de coisa que eu faço exige que eu saiba de filosofia, eu tenho que entender, por exemplo, as correntes do pensamento ético. Né? Exige que eu saiba de justiça, né? Exige que eu conheça a regulação, as leis sobre o tema, exige que eu entenda de governança corporativa para aplicar a governança de IA nas organizações. Então, você precisa ter uma formação, um conteúdo que seja um conteúdo robusto para poder lidar com esses temas que são temas complexos. Né? Então, você precisa ter disposição de aprender e disposição de trabalhar de modo multidisciplinar. Porque eu, por exemplo, que venho do direito, eu tenho claras limitações quando fala comigo de matemática, por exemplo. Né? Então, se você trabalha dentro de uma equipe, né, você precisa ter essa disposição de escutar o outro. E de trabalhar de modo colaborativo. Bacana. André, eu sabia que ia ser bom, mas foi melhor do que a encomenda. Que bom. Eu acho que o público também vai ter essa ideia de que né, ao final aí a gente ficou 1h20, né? Ao final de 1h20. Passou rápido. Foi bom papo. Né? Foi bom papo. Ao final dessa hora 1h20 eles saem melhor do que eles entraram. E super agradeço. Vou pedir até um toca aqui. E valeu, e vamos ver o que a gente apronta, né? Para a próxima, tá bom? Legal. Muito obrigado, André. Obrigado a todos. Obrigado, Gustavo. Sininhos, likes e todas essas coisas que o pessoal fala, apontando para cá e para lá. É importante para a gente continuar com esse projeto, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.